Eu me lembro que ainda nos primeiros anos do ensino fundamental, que na minha época era chamado de primário, aprendi que o homem é um ser gregário. Foi então que aprendi também que algumas palavras que possuem uma sonoridade estranha podem ter um significado bom, positivo ou correspondente a algo valioso ou admirável. A palavra gregário é de origem latina e tem a mesma raiz de grey, que significa rebanho, ajuntamento de indivíduos de uma mesma espécie. O sentido, então, é de que o ser humano tem a tendência natural de viver em sociedade ou em grupo. Embora existam pessoas que preferem a solidão e viver sem depender de ninguém, sabemos que isso é praticamente impossível, pois em algum período da vida elas dependeram dos cuidados de alguém. Por outro lado, também reconhecemos que algumas pessoas, por motivos diversos, são afastadas do convívio de suas famílias ou grupos, intencionalmente ou não. Os conceitos de exclusão e inclusão são muito badalados em nossa época, geralmente evocados em considerações ou discussões ideológicas. E é claro que isso não deixa de ser verdade com relação à igreja. Hoje é uma grande preocupação e até uma grande cobrança, no sentido de que as igrejas sejam mais inclusivas, como demonstração prática do amor ao próximo ordenado por Jesus. Curiosamente, dificilmente vemos tal ênfase na cobrança de amar o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, alma e entendimento, que vem antes do amor ao próximo nas palavras de Jesus em Mateus 22, 37 a 40. Posições ideológicas à parte, é necessário, antes de se fazer críticas a uma igreja por ser ou não inclusiva, definir de que tipo de inclusão está se tratando. A igreja é realmente um espaço aberto a todos, como diz o apóstolo Paulo em Gálatas 3:28. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Algumas pessoas se referem ao exemplo de Jesus, que se encontrava, conversava, comia e recebia em seu convívio pessoas que eram rejeitadas, as excluídas, pelos líderes religiosos, que inclusive o criticavam por isso, como um padrão a ser seguido pela igreja para acolher sem preconceito qualquer pessoa. Isso é verdade, mas em Jesus não existe inclusão sem transformação. Permita-me exemplificar. No banquete na casa de Mateus, ao ser acusado de se aproximar e comer com homens pecadores, Jesus respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Lucas 5, 31 e 32. Ele os acolhia, mas sua intenção era produzir neles uma transformação de dentro para fora. No caso de Zaqueu, Jesus o incluiu, mas provocou nele a transformação necessária. Houve a interrupção da corrupção, a restituição do que foi roubado e a substituição da avareza por uma generosidade que demonstrava que o amor a Deus sobre todas as coisas havia ocupado o coração daquele filho de Abraão, salvando-o de sua vida de pecado. Zaqueu foi incluído, mas foi transformado. É claro que o processo de transformação e amadurecimento não ocorre de maneira instantânea e é diferente para cada pessoa. Mas todo o testemunho das Escrituras Sagradas aponta para isto. Cada indivíduo que é recebido no grupo de discípulos de Jesus é chamado ao arrependimento de seus pecados e a uma transformação operada pelo Espírito Santo, de maneira que a pessoa experimenta uma vida nova em Cristo. Em 1 Coríntios 6, de 9 a 11, Paulo afirma que, em nome de Jesus e no Espírito Santo, mesmo aqueles que tiveram um passado complicado têm uma nova vida pela frente. Que nossas vidas sejam marcadas por esse novo viver em Cristo e que nossas igrejas sejam acolhedoras, incluindo a todos, mas sem deixar de mostrar a cada um aquilo que a palavra de Deus diz sobre o que precisa ser entendido como pecado e abandonado como sinal de transformação verdadeira na dependência do poder do Espírito. Que nos ajudemos mutuamente em nossas lutas e sejamos fiéis ao Senhor. Receba o meu abraço grande e acolhedor.